Paz, meus queridos. Que alegria, que privilégio poder estar com vocês nesse tempo. 30 dias de arrependimento, 30 dias de confissão de pecados. Eu quero fazer uma pausa hoje e eu queria olhar para a palavra de Deus. Eu quero falar sobre o arrependimento dentro da família da fé. Eu quero falar sobre o arrependimento dentro da comunidade de fé. Olha o que diz a Bíblia, o grande rei, o sábio Salomão, em Provérbios capítulo 27, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: como o ferro com o ferro se afia, assim ao homem a seu amigo. Como o ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Deus, muito obrigado por essa palavra. Ministra, Senhor, ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. O arrependimento, a fé cristã, ela deve ser vivida em comunidade. É por isso que toda teologia produzida pelos pais da igreja, pelos reformadores, elas foram criadas e desenvolvidas a partir da comunidade. Há uma expressão chamada Sitzenleben, que é o lugar vivencial da teologia. A fé cristã sempre foi desenvolvida em comunidade. A fé cristã sempre foi desenvolvida dentro do povo de Israel. Não há fé sem povo, não há fé sem comunidade. É por isso que quando nós falamos sobre arrependimento, santificação, nós estamos falando sobre princípios que devem ser vividos dentro de uma comunidade, de um povo cristão. Amados, nós estamos vivendo um período de quarentena, um período de isolamento social. Entretanto, é necessário que você entenda que você não deve viver isolado da sua comunidade de fé e que o arrependimento é um princípio de Deus a ser vivido dentro da comunidade cristã. Você não pode estudar teologia, estudar a Bíblia, viver os princípios da fé dissociado da igreja cristã. E isso muito me preocupa. É possível hoje nós ouvirmos pessoas falando sobre Deus, ensinando sobre Deus, mas pessoas que não estão dentro da igreja. Por isso, quando você for ouvir alguém a falar sobre Deus e sobre a sua igreja, sobre os princípios de fé, você deve fazer algumas perguntas. Perguntas como: a quem essa pessoa que está pregando, a quem ela presta conta? A quem ela está prestando conta da sua própria vida? Qual é a igreja que ela pertence? Quem é o pastor dessa ovelha? Sabe por quê, filhos? A fé foi criada, gerada em Deus, para que nós pudéssemos viver como um corpo de Cristo. A fé nos fala sobre a unidade de todos os membros do corpo em Cristo Jesus. Eu não sou pleno em mim mesmo. E é por isso que o Espírito Santo de Deus não deu a nenhum de nós todos os dons do Espírito. A unidade está no corpo. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, sim, ela possui todos os dons do Espírito. Por isso eu quero desafiar você a entender que o arrependimento é um princípio cristão a ser vivido dentro da comunidade de fé, da família cristã. Assim como para você amolar uma faca, você precisa de um outro ferro, uma chaira, uma pedra. Você também precisa entender que se você quer andar com Deus, você precisa do seu irmão. Exortai-vos mutuamente, diz o autor de Hebreus, durante o tempo que se chama hoje. Exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje. Para quê? Para que não endureçais no engano do vosso coração. Vossos pais, diz o autor de Hebreus, eles não ouviram a minha voz, endureceram o coração, por isso pereceram. Viver fora da comunidade é viver fora do arrependimento. Eu não quero ouvir ninguém. Eu me basto. Eu vou entrar na minha casa, vou assistir a minha pregação, vou ligar o meu celular, meu smartphone, vou acessar o YouTube, vou escolher o pregador que eu quero, com a necessidade que eu quero, e então eu vou ouvir a mensagem que eu quero ouvir. Não, queridos. A fé não é narcisista, não é egocêntrica. O homem não é o aspecto central da fé. A fé é feita por Deus, gerada em Deus, provém do próprio Deus, para que vivamos em comunidade.
Como ferro com ferro se afia, assim o homem é seu amigo. Eu não consigo afiar a mim mesmo. Uma faca não tem o poder, a capacidade de afiar-se por si só. Se eu quero estar na presença de Deus, eu preciso estar em santidade. Estar em santidade significa arrepender-se dos seus maus caminhos, arrepender-me dos meus maus caminhos. Mas quem há que possa discernir suas próprias faltas? Quem é que consegue enxergar os seus próprios pecados? Eu preciso do meu irmão. É por isso que A.W. Tozer, no seu livro 5 Votos para Obter Poder Espiritual, ele diz, nunca se defenda. Não se defenda, não se defenda. Coloque essa crítica diante de Deus, mas entenda, filho, a sabedoria está em desenvolver nossa fé em comunidade. Você não foi feito, gerado por Deus para desenvolver a sua fé por si só. Não basta. Não basta você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, ligar o seu canal no YouTube, assistir uma boa pregação, orar a Deus, se quebrantar. Não, 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 não. A fé não nos fala sobre a fé só. Pelo contrário, o que a Bíblia nos fala sobre a solidão da fé é na solidão da oração, da busca, do tameion, do entrar no quarto secreto da oração, para buscar Deus, para que quando eu sair do meu quarto, como eu estou aqui hoje, eu esteja pronto para viver em comunidade. Sabe por que eu entro no meu quarto secreto? Para confessar pecados. Sabe para que eu entro no meu quarto secreto? Para orar a meu Deus, ao meu Pai que me vê em secreto, e meu Pai que me vê em secreto me recompensará. Sabe por que eu entro no meu quarto secreto? Para não me portar lá fora como um mendigo da fé, como um pedinte da fé. Orem por mim, tadinho de mim, coitado de mim. Deixa a autopiedade, o self-pity. Pare com isso. Pare com isso em nome de Jesus. Mas entenda, você jamais poderá desenvolver a sua fé na solidão do seu quarto, na solidão da sua casa, no seu ostracismo, se isolando, fechando em si mesmo. Você precisa de um irmão. Como ferro com ferro se afia, assim o homem é seu amigo. Não haja em vós um perverso coração de incredulidade, diz o autor de Hebreus. Não, 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 não. Exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje. Que não haja incredulidade, que não haja dureza. Foi Deus quem prometeu, não foi eu, foi Deus. Dar-vos-ei um coração novo, porém entre vós um espírito novo, e farei com que andeis nos meus estatutos, diz o Senhor. É promessa dele. Deus prometeu trocar meu coração. Eu preciso de comunidade. Queridos, eu quero perguntar qual é a sua capacidade de viver em família? Qual é a sua capacidade de ser contrariado? Porque muitas vezes nós não queremos viver em família para não sermos contrariados. Então as coisas são na minha casa, porque eu faço a comida, é do meu jeito, é na minha hora, é do meu modo. Não, a fé cristã não é do meu modo, não é do meu jeito. Eu posso ser liderado e não preciso liderar. Eu posso ser dirigido e não preciso dirigir. Eu posso reconhecer a presença e a liderança de Deus sobre a vida de uma outra pessoa e não a mim. Eu me submeto às autoridades porque eu reconheço que Deus está tanto em mim quanto nele e que naquele momento Deus o colocou para ser meu líder. Eu não concordo 100% nem com a minha esposa. E eu não preciso concordar 100% com ninguém. Mas eu preciso aprender a lidar com as diferenças. Tolerar os pecados dos outros. Tolerar as fragilidades dos outros. Estamos num processo de arrependimento e um dos maiores pecados da igreja cristã evangélica se chama desamor, falta de compaixão, falta de misericórdia. Somos legalistas, somos religiosos, como falamos sobre o pecado de ontem, confessando a religiosidade. Você precisa sim voltar para a igreja, congregar. Seu pai não é perfeito, também não foi. Sua mãe não é perfeita, também nunca será. Sua esposa, seu marido não é perfeito e muito menos seu pastor. Eu tenho dito para os meus amigos que caminham comigo. Se eu não falei contigo algum dia, foi só questão de falta de oportunidade. Porque se eu tiver oportunidade, eu vou falar contigo. O que é isso, pastor? É simples. Se nós começarmos a conviver, vai ter que chegar um dia que eu vou olhar para você e dizer, não, me perdoe. Eu errei. Eu falhei contigo. E eu peço perdão, não porque eu sou bom, não porque eu sou humilde de coração, não sou. Eu peço perdão, sabe por quê? Porque eu sou medroso. Eu morro de medo de perder a presença de Deus. Eu peço perdão e me arrependo, sabe por quê? Porque eu sei que o mesmo critério que eu usar para o meu irmão
é o critério que Deus vai usar para mim mesmo. Por isso eu me arrependo. É por isso que muitas vezes é tão difícil viver em comunidade. É por isso que nós encontramos tantos cristãos chateados, isolados da igreja. É por isso que nós encontramos tantas pessoas na família vivendo só. Cansei do meu pai, do meu cunhado, da minha cunhada. Cansei de viver a minha vida sozinho, longe de todo mundo. Queridos, não dá. Viver só no deserto significa perecer. É por isso que o povo atravessou o deserto durante 40 anos em comunidade. Ninguém atravessa o deserto só. É por isso que a fé cristã foi desenvolvida em família. É por isso que o culto, pregado por Calvino, por Lutero, pelos pais da igreja, pelos reformadores, sempre estava implícito o momento de comunhão. Não havia culto só, não havia ensino de teologia, da Bíblia, da palavra, sem um ambiente de culto, de comunhão. Eu preciso viver em comunhão. Por isso que Paulo diz a Timóteo, insta, exorta a tempo e a fora de tempo. Ensina a verdade, porque a verdade vai libertar. Nós precisamos entender que precisamos da igreja de Cristo Jesus. E eu quero lhe dar essa palavra. Não aprenda a viver longe da igreja. Quando nossos filhos não nos ouvem mais, nós precisamos de pessoas que possam dizer as mesmas coisas que nós falamos para que eles possam ouvir. Quando o nosso cônjuge já não nos ouve mais, nós precisamos de outras pessoas da comunidade da fé que tenham os mesmos princípios, que possam falar as mesmas coisas para que o nosso cônjuge, nós mesmos, possamos ouvir. Não faça resistência, não faça resistência. Deus não é contra você, Deus é contra o seu pecado sim, Ele é contra. Deus é plenamente contra todo tipo de pecado. Pecado mancha as suas vestes, pecado distorce a imagem de Deus, pecado nos afasta do Criador, pecado te aproxima do diabo, pecado te aproxima de Satanás. E como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós. Ele se entristece, Ele chora por nós com gemidos inexprimíveis. Deus não suporta ver-nos sendo devorados, mastigados pelo inferno, pelo diabo. Por quê? Porque nós abrimos as portas. Vai viver só. Olha para mim, quanto tempo você demora para perdoar? Ressentimento, mágoa, ódio? Quanto maior for o tempo entre a ofensa e a liberação do perdão, maiores serão as suas neuroses. As suas neuroses. Mais doente emocionalmente você será. Quanto mais tempo você guardar mágoas, ressentimento, quanto mais você dormir brigado, chateado, irado, maiores serão seus desajustes, seus desarranjos emocionais. Refém das emoções, sim. Talvez é tempo de você parar e pensar que você é refém, sim. Você está preso, sim. Preso à mágoa, ao ódio, ao preconceito, ao ressentimento. Não, pastor, eu estou curado. Será que você está curado, filho? Não, você não está curado. Eu gosto muito da pastora Zenete, quando estive ali fazendo aquele plano chamado Moriá, um projeto, um encontro de 4 dias, e ela olhava para nós e dizia: nós não somos curados, somos doentes melhorados. Nossa cura plena será apenas na eternidade em Cristo Jesus. E a pastora Zenete está certa. Pela fé eu estou curado, pela fé eu estou liberto do poder do pecado, pela fé eu estou liberto dos meus pecados que me aprisionam. Mas a plenitude da santidade só será vivida na eternidade em Cristo Jesus. A santidade é um processo imperfeito nesse mundo presente. Eu jamais serei plenamente santo, como Deus é, o meu gabarito, o meu modelo nesse mundo presente. Eu serei como Ele é na eternidade em Cristo Jesus. Por isso, não fuja da comunidade cristã. Volte para a igreja de Cristo. Volte para a sua igreja, volte para a sua família. Acerte-se com o seu pai. Esposas ressentidas, chateadas com seus maridos. Filhos chateados com seus pais, pais magoados com seus filhos, membros chateados com seus pastores e líderes religiosos, funcionários amaldiçoando o patrão e a empresa. Pare, ponha um basta. Faça como Davi: eu fiz calar e sossegar a minha alma. Alma, aquiete-se. Alma, fica quieta. Sua alma lutará contra seu espírito durante todos os dias da sua vida. Sua alma não se converterá, sua alma jamais virá a ser seu espírito, e o seu corpo também. Por isso que Deus nos fez como corpo, alma e espírito.
O seu espírito é o Espírito de Deus. E esse espírito está alinhado com Deus. Mas a sua carne, a sua alma, as suas emoções, elas são carnais. Elas são terrenas e nunca estarão prontas a viver um mundo espiritual. Você precisa de família. Você precisa ouvir. Você precisa aceitar. Você precisa acolher a repreensão em amor. E eu quero lhe perguntar, por que você anda irado? Por que você anda desconformado com tudo e com todos? Por que você está sempre chateado? Por que você não consegue passar um único dia da sua vida sem se chatear com pessoas? É interessante que nós vamos falar sobre o último pecado a ser confessado, o desamor, a falta de amor. Mas é interessante quando Paulo fala sobre o amor, que ele não se irrita facilmente. Se você se irrita, está irritada com seu marido, irritado com sua esposa, se você está vivendo uma vida irritadiça, isso nos fala não da capacidade do outro em irritar-me. Isso não nos fala sobre a capacidade do outro em provocar-me a ira, mas isso me fala da minha incapacidade de amar o outro com as suas imperfeições. É por isso que você está vivendo uma vida tão amarga. Porque eu e você não conseguimos, nós, amar o outro com as suas imperfeições. E então nós não nos sentimos amados, muito menos por Deus e muito menos pelo próximo. Eu não tenho um coração bondoso por natureza. Eu não sou misericordioso por natureza. Se em algum momento da minha vida eu expresso bondade, e eu não estou blefando, nem sendo demagogo, mas se em algum momento da minha vida eu expresso bondade e misericórdia, é porque isso é fruto do Espírito de Deus. É porque Deus está em mim. Se Deus sai, eu não vou produzir isso naturalmente. Ninguém exala perfume naturalmente. Não. Ninguém tem um cheiro agradável. Até mesmo o cheiro do bebê é o cheiro do banho, do shampoo, do sabonete, do perfuminho, do cheiro da fraldinha. Você cheira mal. Você precisa de família. Você está terrivelmente doente. O pecado é um câncer mortal. É uma doença, é um vírus terrível. A violência do pecado vai te levar ao inferno. É por isso que Deus enviou o seu Filho numa cruz. É por isso que Jesus se tornou o nosso grande sumo sacerdote, o perdoador, o nosso Deus, o nosso Pai. Chega, chega, chega. Quer largar da sua esposa? Por quê? Porque ela te fez isso ou aquilo? Você não casou? Você não casou para ser feliz, você casou para amar. Quer largar a igreja porque a igreja te feriu? Você não entrou na igreja para ser servido, filho. Você entrou na igreja no corpo de Cristo para servir a Cristo. Porque você precisa da igreja. Está cansado do seu patrão? Vai pedir as contas? Tudo bem? Quem vai pagar o pão dos seus filhos? Você está vendo? Não dá para a gente ficar chateado. É como a irmãzinha, muito querida minha, muito querida mesmo, mora numa cidade muito pequena. E aí ela brigou com o pizzaiolo da cidade, o único pizzaiolo. Chega à sua casa e descobre que ela estava fazendo pizza. Ué, Ju, tá fazendo pizza? E minha irmã querida falando, eu briguei com o meu pizzaiolo. Lógico, não tem como você brigar com o pizzaiolo numa cidade pequena, só tem uma pizza a ser comida. E eu brinco com a minha irmã tão querida, tão amada. Claro, era uma brincadeira, uma piada. Mas não dá. A comunidade de fé é necessária. A fé é necessária. A vida é necessária. Vai largar do emprego porque brigou com o patrão, está chateado com os funcionários. Vai largar da escola, vai largar da esposa, vai largar do marido, vai largar da igreja. Você vai ficar só. Pode ter certeza. Todos os olhos do inferno estarão sobre a sua vida. O diabo ama uma ovelha chateada. É o prato preferido do inferno. O capeta, o inferno, o devorador ama, ama, ama uma ovelha ressentida. O diabo ama uma ovelha magoada. Vença isso em nome de Jesus. Deixe o seu melindre, deixe a sua chateação, deixe a sua mágoa da sua família, do seu pai, do seu cunhado, da sua cunhada. Perdoe. Volte a viver em família, ou você será o alvo preferido do inferno. Não, queridos. Não se iluda.
Satanás não ataca o rebanho. Não. Não, 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 não. Ele ataca a ovelha dispersa do rebanho. Não é fácil viver em comunhão. Não é fácil viver em família. Mas é o único jeito. É a única forma a ser vivida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê compaixão. Não ande só. Volte a viver em família. Volte para sua casa. Volte para a casa dos seus pais. Volte a viver com a sua família sanguínea. Volte a se deitar com o seu marido, mulher. Homem, volte a desenvolver a sua sexualidade dentro do casamento. Filhos, volte a honrar os seus pais. Volte a viver dentro da família da fé. Membro, volte a honrar seu pastor. Você precisa da sua família. Que a bênção e o favor de Deus estejam sobre nós. O tolo vive isolado. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eu preciso ser exortado todos os dias da minha vida para que eu seja liberto de mim mesmo. Há um câncer mortal na minha vida. Esse câncer se chama pecado. Esse câncer, como nós falamos, se chama orgulho. A mãe de todas as iniquidades. Vença o seu orgulho. Saia dessa prisão, dessa chateação. Saia desse casulo. Mas não saia amanhã, não. Quanto mais tempo você ficar ressentido, maiores serão as suas neuroses, seus transtornos neuróticos, seus desajustes emocionais. O que são transtornos neuróticos? Transtornos depressivos do humor, transtornos bipolar, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, transtornos do sono, parafilias, transtornos sexuais. Livre-se desses desajustes. Deus é contigo. Deus é contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que a sua vida seja transformada em nome de Jesus. Não dê lugar ao diabo. Efésios 4:27. E não deis lugar ao diabo. Satanás ama devorar uma ovelha solitária. Você é a próxima vítima. Volte para a comunhão da sua casa, para a comunhão da sua igreja, para a comunhão da sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Um dia de bênção, um dia de paz, em nome de Jesus.